Você sabia que o São Paulo vai ter a segunda maior folha salarial do futebol brasileiro em 2021? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero falar sobre Renato Augusto e essa história de que ele pode ir para o Fluminense. Perguntei ao próprio Renato Augusto, que explicou direitinho. Também falo sobre as situações de Jailson, Felipe Melo e William Bigode no Palmeiras. Tem novidade para um dos três jogadores. Para completar, conto para você sobre Bocelli, bem bravo com os dirigentes do Corinthians. E por último, Alberto Valentim, a qualquer momento deve ser anunciado como novo técnico do Cuiabá. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que a partir das 8 horas da noite tem programa do Nicola com o Alexandre Matos. Você é meu convidado para participar e ajudar na entrevista, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar mais uma dica importante. Passando para dizer que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você vai poder apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Se você perder sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Bora começar o vídeo falando sobre o Cuiabá, que já contratou mais de 11 jogadores para a temporada de 2021. Faltava o técnico, mas ao que tudo indica não falta mais. Informação do Goal dá conta de que Alberto Valentim foi o escolhido pelo novato da Série A do Campeonato Brasileiro para ser o comandante. Valentim deve ser anunciado de forma oficial nas próximas horas. É esperado em Cuiabá na próxima segunda-feira para começar a trabalhar à frente do time. Cuiabá que já contratou, por exemplo, o goleiro Walter, o zagueiro Marlon, os zagueiros Marlon e Paulão, o lateral esquerdo Wendel, o volante William Correia, o meio-campista, o meio-atacante Camilo, além dos atacantes Pato, Cleison, Cafu, entre vários outros. Bora falar agora sobre Bocelli, que deixou o Corinthians no fim do ano passado e ao que parece ainda não conseguiu digerir a forma como foi desligado. O contrato acabou e o Corinthians não quis ficar com o atacante argentino que hoje defende o Cerro Porteño. Bocelli deu uma entrevista ao site 90 Minutos e disse o seguinte, abre aspas, a qualquer jogador brasileiro que perguntar em qual equipe quer jogar, vai responder Corinthians ou Flamengo. Eu senti isso na hora de tomar a decisão e talvez me equivoquei um pouco. Nesse momento não olhei de forma ou da forma de jogar da equipe, ou o estilo que combinava melhor com o meu futebol. Errei na hora da escolha do clube. Fecha aspas, disse o Bocelli, garantindo, assegurando que tinha uma outra oferta de um clube brasileiro, menos popular, mas que talvez tivesse um encaixe melhor. Outra parte importante da entrevista é quando o Bocelli afirma que o Corinthians ainda deve dinheiro a ele. A frase é a seguinte, o Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro, estamos vendo uma forma de saldar essa dívida. Os salários, direitos de imagem e luvas do Bocelli representavam algo na casa dos R$900 mil por mês. E o Corinthians deve, no mínimo, alguns milhões de reais ao atacante argentino, que vai esperar por um acordo nos próximos dias. Se não rolar, não está descartada a chance dele ir para a justiça. Bora falar agora sobre o São Paulo, que terá a segunda maior folha salarial do futebol brasileiro em 2021. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas então esses reforços contratados são bem caros, hein? Nem é isso. Entre saídas e chegadas, o São Paulo aumentou só um pouquinho o valor da sua folha salarial na comparação, por exemplo, com a do time que disputava o Campeonato Brasileiro do ano passado. 11 milhões e meio de reais era quanto o São Paulo gastava de folha na temporada passada, a quinta maior folha salarial do país. Hoje o São Paulo deve gastar algo na casa dos 12 milhões de reais. O maior aumento está na comissão técnica, que é bem mais cara do que a anterior. Mas Júlio Casares afirmou em uma entrevista nos Donos da Bola, programa do Neto nessa quinta-feira, do qual fiz parte, que o São Paulo vai desembolsar entre 5 e 6 milhões de reais a mais por mês por causa de grana atrasada deixada pelo Leco. No ano passado, por causa da pandemia, o então presidente do São Paulo afirmou, ou melhor, ele decidiu que os jogadores teriam de aceitar receber 50% dos salários e os outros 50% seriam pagos somente nesse ano.
Nesses 50% não pagos estão direitos de imagem e também luvas, que totalizam esses quase 6 milhões de reais. 12 milhões de reais que é o que o São Paulo já tem de folha, mais 6 milhões de reais, e isso equivale a 18 milhões por mês. Folha que só vai ser mais baixa que a do Flamengo, que paga na casa dos 23 milhões de reais. Esses 18 milhões vão fazer com que o São Paulo, por exemplo, desembolse mais do que o Palmeiras na casa dos 15 milhões de reais e do que o Corinthians, que pagava 14 milhões, mas com a saída de um monte de gente, hoje tem uma folha na casa dos 12 milhões e meio, 13 milhões de reais. Só para completar, nessa entrevista o Júlio Casares também reafirmou que a dívida do São Paulo com Daniel Alves é entre 11 e 12 milhões de reais, contou que o São Paulo deve ao Dinamo de Kiev, referente ao Tietê, 22 milhões de reais, é um processo na FIFA, tem mais 15 milhões que o São Paulo deve ao Atlético Paranaense pelo Pablo, essa dívida inclusive já foi renegociada, e o Tricolor consegue dever até para o José Roberto Guimarães, que durante muito tempo emprestou seus trabalhos e seus conhecimentos ao vôlei do Tricolor. Quero falar agora sobre o Palmeiras e os 3 jogadores cujos contratos terminam em dezembro. Primeiro, uma informação exclusiva: o Vinícius Silvestre, embora ainda não tenha sido divulgado, o goleiro de 27 anos de idade, que se tornou nos últimos meses o segundo goleiro do Palmeiras, já teve seu contrato renovado. O anúncio ainda não aconteceu de forma oficial, mas uma fonte minha dentro do Palmeiras assegurou que está tudo certo. O novo contrato do Vinícius só terminará em 2024 e ele está sendo preparado para um dia suceder o Everton, especialmente se o Everton tiver uma proposta de algum clube do exterior. Muito bem avaliado, é tratado como um goleiro extremamente promissor, chegou a jogar algumas partidas recentemente. A dúvida agora em relação aos torcedores do Palmeiras é sobre as situações do Jailson, do Felipe Melo e do William Bigode. Jailson, contratado em 2014, goleiro com 39 anos de idade e, ao que tudo indica, de acordo com essa mesma fonte que me falou a respeito do Vinícius Silvestre, essa pessoa me assegurou que hoje a decisão do Palmeiras é de não renovar o contrato do Jailson. O entendimento, a compreensão é de que os 200 mil reais que o Palmeiras paga ao Jailson para um goleiro terceiro reserva com idade avançada já não compensam. Então a ideia do Palmeiras é esperar até dezembro, comunicar ao Jailson que ele não faz mais parte dos planos, até homenageá-lo por todos os serviços prestados, um dos jogadores mais antigos do atual elenco. Sobre Felipe Melo e William Bigode, a grande dúvida está em cima desses nomes. Felipe Melo foi especulado no Boca Juniors, William Bigode tem uma proposta do Fluminense. Essa pessoa que é da diretoria do Palmeiras me assegurou que não há pressa em relação a esses dois assuntos, que o Palmeiras vai tomar essa decisão um pouquinho mais para frente, avaliando melhor os prós e contras. Quero fechar o vídeo falando sobre Renato Augusto, meio atacante, ex-jogador da seleção brasileira, vivendo os últimos meses do seu contrato com o Beijing Guoan da China. O contrato termina em dezembro, a partir da metade do ano ele já pode inclusive assinar um pré-contrato. E começaram a espalhar nos últimos dias uma fake news dando conta de que eu havia cravado que o Renato Augusto estava muito perto do Fluminense. Não sei se foi por causa desse print mentiroso, mas uma fonte minha do próprio Fluminense me procurou hoje cedo, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Nessa quinta cedo para contar que o Fluminense cogitava sim conversar com o Renato Augusto. O que eu fiz? Chamei o Renato Augusto via WhatsApp. Renato, tá sabendo de alguma coisa? Como é que é essa história? E o Renato Augusto escreveu o seguinte, abre aspas: nem sondagem, nem proposta. Nós nunca falamos com o Fluminense, fecha aspas. Então o Renato Augusto descartando qualquer possibilidade de conversa de negociação ou especulação envolvendo ele e o Fluminense. Por mais que o Flu entenda que ele caberia bem no clube, Renato Augusto descarta ter conversado, ter sido especulado. Algumas novidades importantes também relacionadas ao meio atacante. Como eu disse, o contrato dele com o Beijing Guoan termina no fim do ano e até agora não se sabia ao certo como é que funcionaria o campeonato chinês dessa temporada. O próprio Renato me confirmou via WhatsApp que já há uma data para o início da competição, 20 de abril. O grande problema é que os jogadores brasileiros ligados a clubes chineses ainda não têm a mínima ideia de quando vão poder voltar à China. Isso porque há uma restrição em relação ao retorno de estrangeiros, mais especificamente de brasileiros, por causa desse caos relacionado à pandemia. É importante contar também que os jogadores vão precisar de uma autorização, de um visto de trabalho para que possam entrar no país. E ainda não há uma definição em relação a isso. Enquanto isso, os atletas vão mantendo a forma física e curtindo férias remuneradas em território brasileiro. Acho que não tem nenhum jogador brasileiro passando grande apuro. Pelo menos esses que estão nessa situação. Alguns outros brasileiros que haviam ido para a China no comecinho do ano seguem por lá e devem participar das primeiras rodadas, das rodadas de abertura do Campeonato Chinês, versão 2021, que começa no dia 20 de abril. Só para arrematar, o Renato Augusto tem sido especulado por vários clubes brasileiros. Só para lembrar, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e agora o Fluminense.
é o quinto clube diferente. A tendência, se o Renato Augusto conseguir voltar para a China, é que ele cumpra esse último ano de contrato. O time dele é um dos que tem melhor condição financeira, é inclusive o clube mais popular do país. A menos que não exista autorização para os brasileiros voltarem para a China, isso pode mudar a situação das coisas, mas caso contrário, ele deve voltar para a China, cumprir seu último ano de contrato, para então pensar na possibilidade de retornar ao Brasil em 2022. Bom, pessoal, eram essas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês deixem like, que vocês se inscrevam no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e apareçam a partir das 8 horas da noite aqui no canal para acompanhar e perguntar para o Alexandre Matos no programa do Nicola. A gente se vê. Tchau, tchau.